Meninos e meninas do 8º ano, na nossa aula de hoje de História, o que é que a gente vai fazer? Para quem assistiu a aula gravada, viu que o nosso assunto é sobre a França e o Antigo Regime. Nesse nosso mês de abril, vamos abordar sobre todos os pontos relacionados com a França, dentro de um processo de sistema econômico, de sociedades, de monarquia, de exército, de poder. Então, a gente, no decorrer desse mês de abril, vai entender de que forma a França se tornou uma das grandes potências dentro da Europa e sendo uma potência militar. Hoje, na nossa aula, a gente vai debater sobre duas questões, uma da página 76 e uma da página 77. Vou pedir a opinião de vocês e a gente vai ver se a sua opinião condiz ou não com o nosso assunto. Mas antes de ir diretamente para as questões, vamos... Você quer na página mesmo? 76 e 77. Essas informações sempre tem lá no Class e também tem na agenda. Olhem direitinho as datas, olhem direitinho as páginas, tudo que o professor solicita para aquela aula. Não esperem chegar no dia e perguntar, vai usar livro? Vai ser caderno? Vai ter página? Não precisa disso, porque eu, pelo menos, coloco tanto no Class como na agenda o que é que eu vou fazer, se vou usar livro ou não. E lá tem a atividade, página 76 e página 77. Questão 1 e questão 2, onde a questão 2 é no mínimo 10 linhas. É desenvolver um texto. Lá tem essa informação. Você que não prestou atenção, não anotou, não fez, se ligue para não ficar prejudicado. Essa atividade dessa semana correspondeu ao quê? Na aula de vocês, na aula gravada de terça-feira, dentro da aula proposta, tinha fazer anotações sobre o assunto e no finalzinho da aula tinham questões para você copiar no caderno e responder. Hoje nós temos mais duas questões, uma da página 76 e uma da página 77. Para quem já olhou lá no Class, tem a quantidade de pontos que vale essas atividades. Se você entregar tudo, você vai ter o total de pontos. Se você não entregar, ou seja, entregar pela metade, você vai receber apenas um ponto. Entenderam? Compreendidos? Ou quer que eu explique novamente? E aí? Para quem? Eu vou repetir porque tem gente que pode estar com vergonha de perguntar. Para quem não prestou atenção, lá no Class, na pasta correspondente ao nosso assunto dessa semana, tem as seguintes informações. Lá tem falando da atividade, anotação e questões da aula de terça-feira. Da aula de hoje, página 76 e página 77, duas questões. Juntando tudo isso, você vai ter uma pontuação, que lá tem dizendo qual é a sua pontuação. Caso você entregue a atividade pela metade incompleta, só vai valer um ponto. Então, você depois olha e vê quantos pontos você vai perder caso não entregue, tá bom? Começando com o nosso costume de sempre, a nossa chamada. Vamos lá. Ana Letícia, Ana Tereza, Arthur, Carlos Gabriel, Clarice. Oi, tia, presente, é porque meu microfone travou. Jader, José Antony, José Guilherme, Júlio César, Luana, Maria Luísa, Presente. Mateus, Presente. Matias, Miguel Cailon, Presente. Osmar, Rebeca, Vitória Presente. e o Ellen. Então, fazendo a revisão, abordando sobre alguns pontos que a gente viu na nossa aula de terça-feira, para aqueles que assistiram, quem não assistiu vai ter que assistir, porque a aula
ela tem informações no decorrer para serem anotadas e tem as questões no final. Então, vai ter que assistir a aula toda. Não tem desculpa. E tem até a próxima terça-feira para entregar. Então, o que foi visto lá na aula de terça-feira? A introdução sobre a França no Antigo Regime. A gente abordou sobre a questão de 3 estados, primeiro, o segundo e o terceiro estado, que a gente pode dizer que é a mesma coisa que divisão de classes sociais. Primeiro estado, a gente viu lá na aula que está relacionado com a monarquia, mas além da monarquia, a gente tem uma outra classe social, que é o clero, nesse período. Então, no primeiro estado, lá no período da França, do Antigo Regime, era a monarquia e era o clero. Professora, quem é o clero? Quem compõe esse grupo? Bispo, papa, monge, padre, arcebispo, freiras, então representantes da Igreja Católica. Segundo estado entra a nobreza, a burguesia. E o terceiro estado entra os camponeses. Para quem assistiu a aula, deixa eu só fazer a pergunta. Dos que estão presentes hoje, quem assistiu a aula? E aí? Tereza assistiu a aula terça-feira? Tereza? Ainda não. Ainda não. Clarice? Clarice? Maria Luísa? Não. Mateus? Não. Vitória? Só quem assistiu foi o Miguel. Miguel, você realmente assistiu a aula? Yes. Certo. Não assisti toda, assisti uns 20 minutos. Uma parte, né? Assistiu por etapas, vamos dizer É. assim. O resto eu vou terminar, de ver mais tarde. Pronto, então vamos lá. Para vocês entenderem o que eu vou falar, né? Porque a página 76 e 77, como é que vão responder se não assistiram a aula? Meu povo, é por isso que ficam com raiva de mim, que dizem que eu dou carão. Olha aí por que eu dou carão. Por que eu chamo a atenção de vocês? Porque é uma aula de terça-feira, que a gente vai fazer correção na atividade de hoje, vocês não assistiram. Conteúdo atrasado. Então, o que foi que eu falei lá, ó? Divisão das classes sociais. 3. Primeiro estado, monarquia, que é o rei, a rainha, o príncipe, a princesa, ou seja, a família real. Aí, dentro da monarquia, no primeiro estado, nós temos o clero, que é a igreja. Por que a igreja entra aqui nesse ponto, nesse poder? Porque naquele período, a Igreja Católica, ela era aliada à monarquia, era aliada ao rei. Então, o rei ele ouvia muitos conselhos que a igreja estava ali para lhe informar, para fazer com que, como ele agisse diante do povo, era conselheiro. E a igreja também usava esse poder que ela tinha para fazer com que o povo ficasse do lado do rei. Então, a igreja ela acabava sendo o quê? Intermediária. Ela era um ponto de ligação entre a monarquia, um ponto de ligação entre os camponeses. Só que essa ligação entre os dois, tanto monarquia como camponeses, quem se beneficiava era a monarquia. Por quê? Aí vocês assistiram a aula, né? Prestar atenção. Lá na aula de terça-feira, eu mencionei para vocês o seguinte. Nessa divisão de primeiro, segundo e terceiro estado, a maior classe populacional, ou seja, o maior grupo populacional, era de camponeses. 80% da população francesa era composta de camponeses. Isso quer dizer o quê? Que 80% da população da França ela era considerada pobre. E a monarquia se beneficiava com essa pobreza porque os camponeses eram aqueles que pagavam os impostos. E pagavam esses impostos para quem? Para a monarquia. Então, o reino, ele se mantia, toda aquela elite, toda aquela riqueza, a vestimenta das roupas, os banquetes, as festas, tudo era, vamos dizer assim, patrocinado pelos camponeses. Professor, por que você usa essa palavra patrocinado? Porque eles só faziam isso tudo acontecer porque cobravam os impostos dos camponeses.
E esses impostos eles eram cobrados mensalmente. Mas se o rei estivesse passando por uma situação financeira e precisasse de mais dinheiro, eles iam, antes da data prevista, cobrar esses impostos. E de que forma eram pagos os impostos? De que forma os camponeses pagavam esses impostos para a monarquia, para o rei? Através de moedas de ouro, que eram as moedas dos produtos que eles vendiam para os comerciantes. Comerciantes já entravam no grupo do segundo estado, que era a nobreza e a burguesia, já era a classe, vamos dizer assim, intermediária, a classe média. Então, os camponeses, eles praticavam a agricultura, praticavam a pecuária, e aquilo que eles produziam, aquilo que eles cultivavam e aquilo que eles criavam, eles levavam para o comércio para vender. Então, esses comerciantes compravam, à medida que eles iam recebendo aquelas moedas de ouro, eles iam guardando o dinheiro para acumular e ter o valor necessário para pagar o imposto. Então, quando chegavam os soldados da família real, da corte, para cobrar esses impostos, o que era que acontecia? Se aquela família de camponeses não tivesse o valor especificado, o valor que ele tinha que pagar, se eles não tivessem o valor, o que era que os soldados faziam? Eles olhavam dentro da casa, lembrando que eram casas de camponeses, casa de pobres. Eles olhavam para ver se tinha algo de valioso para levar, ou seja, de objetos. Caso não tivesse nenhum objeto valioso para levar, quem acabava sendo levado? Eles olhavam a situação física dos membros da família. Então, se tivessem adolescentes, meninas adolescentes na família, e algum soldado se encantasse por ela, o se encantar que eu falo, não é a questão dele se apaixonar, é a questão dele tentar, dele querer abusar depois daquela menina, daquela adolescente. Ele levava ela como uma forma de pagamento. Chegava lá no rei e dizia o seguinte: olha, a família não tinha o dinheiro do imposto, não tinha o dinheiro para pagar. E aí trouxemos a filha dele como o pagamento para se tornar presa até ele vir pagar o imposto. Mas se ele não tinha dinheiro naquele momento, será que ele ia ter depois para pagar o dobro do que ele estava devendo? Não. Então, aquela adolescente, aquela menina, muitas vezes ela acabava sendo obrigada a casar contra a vontade da família, casar com um dos soldados, porque o soldado chegava para o rei e dizia: olha, eu já fiz tanto pelo senhor, eu já dei a minha vida em alguns momentos, fui ferida em guerras, sempre estive do seu lado, sempre estive apoiando, eu queria me casar com ela, eu quero ter ela para mim. Muitas vezes o rei acabava acatando. Por quê? Porque para ele era uma boca a mais para alimentar no castelo. E como não tinha as condições, porque os camponeses não estavam conseguindo pagar o imposto, então para ele era um prejuízo a menos. E aí elas acabavam casando obrigadas e sendo abusadas por esses homens, por esses soldados. Ou muitas vezes elas ficavam presas. E aí esses soldados, na calada da noite, vamos dizer assim, durante a noite, durante a madrugada, iam lá e cometiam o ato de forma imprópria. Compreenderam as situações que eu estou falando? Deu para compreender? Sim. Sim. Aí, voltando, esses camponeses que correspondiam a 80% da população francesa, eles não moravam na área urbana, ou seja, eles não moravam na cidade, eles não moravam dentro do castelo, eles não moravam ali na redondeza, moravam na área rural, na área mais distante, exatamente porque eles praticavam essas duas atividades econômicas, a agricultura e a pecuária, que era a criação de animais. Então, existiam famílias que sabiam que o que eles produzissem não era suficiente para ele conseguir vender e ter o dinheiro para pagar o imposto. O que era que muitos faziam? Iam até a família real, iam conversar com o rei e iam levar a seguinte situação: o que eu produzo, a terra que eu tenho, ela é pequena, ela é pouca, mas eu não vou ter como pagar o imposto. Eu posso lhe pagar o imposto dando, preste atenção, alimentos
em vez de dar dinheiro, eu trazer alimentos para a corte, o rei aceitava. Por quê? Porque se ele recebesse o imposto, as moedas, ele tinha que mandar os seus serventes, os seus servos, ir nas feiras para comprar esses produtos, para praticar, para cozinhar, para ter o alimento diário, uma boa alimentação, um bom banquete. Então, ele aceitava a proposta de muitos camponeses. Então, alguns, se eles plantavam tomate, se eles plantavam legumes, se eles plantavam verduras, e eles não tinham condições, porque o valor dessas verduras, desses legumes eram baixos no comércio, então eles levavam essa proposta para o rei aceitava, então todo mês eles levavam as carroças com esses alimentos para o reino. Era uma forma de ele ter uma garantia de que nada iria acontecer com a sua família e que, ao mesmo tempo, o reino ia ter sempre um bom alimento, ia ter sempre um bom banquete. Por quê? Essas famílias separavam sempre os melhores produtos, as melhores frutas, os melhores legumes para o reino. Então, era dessa forma que a monarquia se sustentava. Não é porque eles trabalhavam, não. Não é porque eles se tornaram ricos cobrando impostos dos camponeses. Deu para compreender essa nossa parte introdutória sobre a aula de terça-feira? Sim. Então, bora lá. Página 76, nós temos assim, ó. Tá, já tem uma perguntinha alaranjada. De que maneira a estrutura social francesa favoreceu a eclosão da Revolução? O que é eclosão? É o estopim, fazer com que acontecesse, fazer com que aquilo fosse o ponto principal. De que maneira a estrutura social, a desigualdade social, favoreceu para essa revolução? E aí, opinião de vocês com base no que eu acabei de falar? Me digam aí. O que é que vocês acham? Bora lá, Ana Tereza, Clarice, Vitória. Na visão de vocês. Bora lá. Bora participar. Bora, meu povo. Matheus. Oi. Diga aí. A sua opinião, a sua visão. De que forma a classe social francesa fez com que ocorresse a revolução? Lembrando que a classe social que nós temos são 3, que são os 3 estados. Primeiro, segundo e o terceiro estado. Me diga aí o que você relaciona com essa pergunta. E aí, meu povo? Então, vamos lá. A Maria Luísa colocou uma resposta. Vamos ver qual foi a resposta dela. Acho que o maior motivo da revolução foi a desigualdade social que as pessoas mais pobres sofriam. Você falou a resposta certa. Era essa a resposta. Qual é a resposta? Olha só. Maior motivo da revolução, a desigualdade social. Quem sofria naquele período eram os camponeses. Por quê? Eram só eles que pagavam os impostos. Monarquia fazia era receber essas moedas, esses impostos. O clero, que era a igreja, tinha Qual é a parceria. pergunta? Tinha parceria com a monarquia. Ajudava também a convencer os camponeses a pagar esses impostos. A burguesia, a nobreza, eles tinham os comércios, onde eles compravam esses produtos dos camponeses para vender. Eles também não pagavam os impostos. Então, quem pagava? Quem era, vamos dizer assim, ó, crucificado, sacrificado, explorado, eram os camponeses. Por que que eles eram? Observe. Para o seu próprio sustento, para o sustento da sua família, porque eles não tinham trabalho, eles praticavam a agricultura e praticavam a pecuária. Aí, além do que eles produziam, ou seja, o que eles colhiam na agricultura e os animais que eles criavam na pecuária, além de tirar para o seu sustento, eles ainda tinham que tirar para vender para o comércio. Ah, professora, mas eles recebiam dinheiro por isso. Mas esse dinheiro que eles recebiam era dado para quem? E aí?
Para que era que Pela eles davam dinheiro? monarquia. Para a Os mais ricos. monarquia. Ou seja, eles não ficavam com nada. Se eu tenho uma plantação de... Um exemplo. Se eu tenho uma plantação de pimentão, de tomate, no meu quintal, plantação é no meu quintal, eu consegui colher 10 cestas de pimentão, 10 cestas de tomate. Dessas 10 cestas, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que tirar uma maior parte para vender para o comércio, para eu poder ter as moedas de ouro para pagar o imposto para o rei. Então, muitas vezes eu ficava com o quê? Com uma única cesta de tomate, uma única cesta de pimentão. E ainda tinha que separar, porque aqueles que tivessem amassados, aqueles que tivessem machucado, aqueles que tivessem contaminados, ou seja, que tivessem com pragas, com bichos, eu não poderia vender. Eu teria que ficar para mim, porque os melhores produtos tinham que ser vendidos. Então, os camponeses, eles acabavam sempre se prejudicando dessa forma. Então, a sua resposta, Maria Luísa, está corretíssima. O que é a única coisa que você vai acrescentar para complementar a resposta? Você vai colocar aí, ó, complementando, que você botou até que as pessoas mais pobres sofriam. Aí você vai completar, porque tinham que pagar impostos para a monarquia. Certo, Malu? Certo, Maria Luísa? Escrever o que você já colocou e só complementar depois de sofriam, porque eles deveriam pagar impostos para a monarquia. Alguém está falando? Qual é a pergunta, tia? Pergunta página 76. Perguntinha laranja que tem, ó. De que maneira... É um que parece a chave. Isso, de que maneira a estrutura social francesa favoreceu para a Revolução, para o início? Você Foi só o quê? coloca no seu caderno a resposta? Ou bota Isso, no- colocar essa pergunta e depois a resposta do que a gente está debatendo aqui. Uma das respostas é o que a Maria Luísa colocou aí no chat. Está corretíssimo o que ela colocou. Ok, obrigada. Página 77. Nós temos uma pergunta em azul, onde tem o nome Explore. Quais características das moradias dos trabalhadores parisienses são apresentadas no texto? Qual é o texto? É um quadradozinho que tem verde. Eu vou ler ele para vocês, para a gente poder entender. Fala assim, ó. Uma família inteira ocupa um único cômodo, onde se veem as 4 paredes, onde os catres não têm cortinas, onde os utensílios de cozinha se misturam com os pinicos, os móveis, em sua totalidade, não valem 20 escudos, e de 3 em 3 meses os moradores mudam de toca, ou seja, eles mudam de lugar, mudam de cortiços, de espaço. Expulsos, que são pela falta de pagamento do aluguel. Então, eles saem daquele cômodo, eles saem daquele espaço porque eles não pagaram o aluguel. E assim eles eram daqui para acolá, arrastando sua mobília miserável de asilo em asilo. Não se vêem sapatos nessas casas, não se ouve ao longo das escadas, senão o rumor dos tamancos. As crianças andam desnudas e dormem todas juntas. Então, quando a questão pergunta quais características das moradias dos trabalhadores estão apresentadas no texto, o que é que vocês têm que ter como base? Eu vou falar aqui, vou ouvir um pouco de vocês, mas essa questão vocês têm que desenvolver ela em 10 linhas. É essa questão que tem que ser 10 linhas. Você vai criar um texto com base na moradia da população do terceiro estado, que são os camponeses, com base na vida deles. Aqui, no caso, esses cômodos já não são mais totalmente lá na área rural, já é mais para a área urbana, ou seja, famílias que saem da área rural para a cidade, do campo para a cidade. Então, quando ele fala, ó, que é um único cômodo, é como se fosse, por exemplo, o seu quarto tendo 6, 7, 8 pessoas dormindo dentro. Então, eles pagavam por cômodos. O aluguel era para aquele cômodo abrigar a sua família. O dono do espaço, o dono da casa, do cortiço, como era chamado, eles não queriam saber. E em cada cômodo desse, eles não tinham banheiro, não.
O banheiro ele era único, era um banheiro do lado de fora e tinha que fazer fila para esperar a sua vez. E tinha tempo, porque a água poderia acabar. A água era num espaço que ela só tinha por um pequeno tempo do dia. Então, quando amanhecia, muitos saíam correndo para tomar logo banho, para a água não acabar. Ainda tinha essa preocupação. Então, as famílias parisienses, ou seja, a classe pobre, eles não tinham roupa apropriada. Muitos usavam roupas feitas com sacos, estopa, como a gente chama, que são esses sacos que botam trigo, botam arroz, botam feijão, um sacão grande que vem lá do campo para as fábricas, para as cidades. Então, eles faziam as roupas com esses sacos, era chamado de estopa. Muitos andavam descalços, muitos andavam com tamancos de madeira, ou seja, eles pegavam pedaços de madeira e faziam os tamancos. Para ficar a parte de cima da chinela, vamos dizer assim, eles colocavam fios ou corda. E embaixo era madeira em si, para não andar com o pé propriamente no chão. Diferente lá da monarquia, da corte francesa. Sapatos bonitos, com detalhes de ouro, vestidos de tecido, vestidos encomendados com fios de ouro, os alimentos de boa qualidade, festão, banquete, comemoração. Os pobres não tinham isso. Se eles Tia, não as pagavam. pessoas que trabalhavam na corte, elas também ganhavam isso? Os que trabalhavam na corte, eles tinham uma roupa melhor. Eles tinham uma roupa melhor. Por quê? Porque eles precisavam ser, vamos dizer assim, bem apresentados. O que é bem apresentados? Quando chegava uma família real de um outro reino, quando chegava um conselheiro ou alguém até mesmo da burguesia, que era a classe mais baixa que eles, né? Da burguesia, da nobreza, para uma festa, para tomar um café, para uma reunião, para uma conversa, o que fosse. Essas cozinheiras, as damas de companhia, que a gente chama, que eram aquelas que cuidavam da rainha, que cuidavam das vestimentas, que lavavam as roupas, todas elas vinham de camponeses. Elas vinham lá dos camponeses, mas elas eram bem tratadas. Elas recebiam pelo seu trabalho. Algumas eram por questão de seus pais ou seus maridos não terem pago os impostos, aí elas eram colocadas para trabalhar ali. E aí, de uma certa forma, elas acabavam sendo bem tratadas. Claro que não eram todas. Tinha aquela situação que eu mencionei para vocês lá no começo. Elas ganhavam dinheiro? Elas ganhavam dinheiro, elas recebiam pelo seu trabalho. Mas o dinheiro que elas ganhavam era pouco, não era muito. Essas famílias que viviam nesses cômodos é exatamente famílias que trabalhavam na monarquia, famílias que trabalhavam para os nobres, famílias que trabalhavam nos comércios, trabalhavam como limpador de chão, para carregar sacas, para levar o alimento para as casas, para as entregas, varrer o chão, lavar os banheiros, eram contratados para isso. Aqueles bem vestidos, bem arrumados, eles não eram dos camponeses, não. Eles eram da nobreza. Por quê? Porque precisava ter uma boa aparência. Então, tudo isso era associado. Para entender, vamos colocar no nosso mundo de hoje. Hoje, vamos entender. Então, esses camponeses que trabalhavam, que era o que vivia nesses cortiços que eu mencionei para vocês, que era na cidade, eles trabalhavam ou na monarquia, no reino, ou eles trabalhavam para a nobreza, para a burguesia. Trabalhavam no comércio, trabalhavam nas casas, mas qual era a profissão deles? O que eles faziam? Ó, cozinheira, lavadora, ou seja, lavar as roupas, entregador, varredor, que era aqueles que varriam as ruas, cuidadores, que eram aqueles que cuidavam das crianças, que a gente chama hoje de babá, eram os cuidadores, acompanhantes, que era aquele que levava o famoso guarda-sol para a princesa, vamos dizer assim, né? Para a princesa, para a rainha não pegar sol, então eles acompanhavam com guarda-sol. Não eram elas que seguravam, tá? Pouquíssimas eram aquelas que realmente
seguravam o seu andando no sol quente. Tinha também aquelas que cuidavam da limpeza da casa, que cuidavam da roupa, do banho, porque eles também não tomavam banho sozinhos, não era assim. Tinha pessoas responsáveis para tudo. Tinha até a responsável para pentear o cabelo da rainha, da princesa, até propriamente lá da burguesia, pentear os cabelos, vestir a roupa, puxar, né, os cordões. Então, tinha várias profissões, vamos dizer assim. Mas quem exercia essas profissões eram os pobres. Os ricos não exerciam essa profissão. Qual era a profissão que eles exerciam? Era eles que mandavam. Tinham os alfaiates, né, que são, vamos dizer, que são os costureiros, os homens, os alfaiates, faziam a roupa da monarquia, da burguesia, da nobreza. As costureiras já faziam das meninas. Então, era tudo bem separado. As profissões eram bem separadas. Então, para entender a questão da página 77, com relação às características, vocês vão desenvolver um texto falando a forma como eles se vestiam, a forma como eles pagavam aluguel, como era o local que eles moravam. Mencionei como era que se chamava, cortiço, lembre dessa palavrinha. Quantos cômodos tinha cada família, se eles não pagassem o aluguel, o que era que acontecia com eles. Vocês vão desenvolver um texto com essas informações. É só ler também o trechozinho que tem na página 77. Alguma dúvida? Não. Alguma dúvida? Não. Não. Certo. Então, para a gente concluir, o que é que vocês vão fazer? Preste atenção. Na aula de terça-feira, anotações. Primeiro ponto aqui, anotações no decorrer da aula. Segundo ponto, questões que tem na própria aula para vocês copiarem e responderem com base no que foi explicado. Terceiro ponto, participação da nossa aula de hoje. Quarto ponto, essas duas questões para serem copiadas e respondidas no caderno. Tudo isso aqui vocês vão ter que me enviar lá no Class, na pasta correspondente ao nosso assunto. A França no Antigo Regime. Tem até quando para entregar? Até a próxima terça-feira. Não deixem passar esse prazo. Alguma dúvida? E aí? Não. Não? Não. Pois Não. a gente vai... Tipo um mapa mental? Pode ser. Pode ser como observação, pode ser com colocando uma seta, coloca a informação, pode ser mapa mental, fica a seu critério, tá bom? Contanto que tem as informações que foram mencionadas no decorrer da aula. Não é pegar lá na internet, vou pesquisar lá o mapa mental e vou fazer. Não. É com o que eu falei lá na aula, tá bom? Então, a gente vai ficando por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, corre lá no Class e pergunta que eu vou responder para vocês, tá bom? Uma boa tarde a todos, até a nossa próxima aula e tchau!